E aí, pessoal que pesca bug no Taquari, tudo tranquilo? Aqui é o Alan da TechCedo e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Firebase. Bom, mas o que diabos é o Firebase? Ele é uma plataforma de desenvolvimento na nuvem que é fornecida pelo Google. Ela disponibiliza ferramentas de desenvolvimento, monitoramento e engajamento. Mas o que isso significa, afinal? Como ferramenta de desenvolvimento, ela trabalha meio como um back-end para você. Você tem dois tipos de banco de dados, o Real-Time Database e o Firestore. Tem hospedagem, autenticação, machine learning, funções de cloud, storage e muito mais outras coisas. Como monitoramento, ela permite você monitorar como que anda a análise de dados, os analytics do seu produto. Desempenho, ela também permite que você faça pré-distribuição em laboratórios de testes, entre outras coisas. Já na parte de engajamento, acho que as principais coisas que ela tem aí é a possibilidade de testes A e B, notificações no seu aparelho e também notificações dentro do seu aplicativo. Aqui a gente vai estar usando hospedagem e o banco de dados. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é pelo navegador do seu computador que você tem mais apego. Você procura sobre o Firebase. Bom, a primeira vez que você entrar no Firebase, ela vai ser uma tela bem simples. Se você não tiver logado na sua conta do Gmail, você tem que logar e ir para o console. A gente vai ver durante todos esses vídeos que o Firebase ele é muito focado em documentação. Então, a documentação dele ajuda bastante. A gente vai seguir bastante a documentação dele aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projeto. Vamos dar um nome para o projeto. Aqui eu pensei num nome bem bacana que é Artesanatos Coxinenses. E depois disso, ele vai aqui pesquisar para colocar o ID do seu projeto. Isso daqui é um ID dele mesmo, então a gente não precisa se preocupar. A gente vai em continuar. Ele vai pedir para a gente configurar o Analytics do nosso projeto. Se você não quiser configurar o Analytics, você já pode desmarcar, não tem problema nenhum. Você não vai influenciar no desenvolvimento, não. Mas é sempre bom a gente já deixar, para a gente também se acostumando com essa questão de Analytics, que são umas informações muito importantes que você vai ter na sua aplicação. Você vai conseguir saber quantos usuários estão utilizando ela, o horário de pico, que hora mais ou menos você vê que pode ser que dê gargalo. Então tudo isso ajuda a você tomar decisão quando você vai ter um projeto na nuvem. Depois de continuar, ele vai pedir para você selecionar uma conta. O que é essa default account? A default account é a sua conta lá no Analytics. Se você não usar o Analytics, provavelmente essa parte não vai ter. Mas se não, isso aqui é o que vai dizer lá na plataforma do Analytics, vinculado ao que está sendo o seu projeto. Aí no criar projeto, essa parte demora um pouquinho. Bom, terminou. Ele é muito passo a passo, então você vai ver que você pode seguir realmente o que ele vai te dando aqui na tela. Agora ele já deu que está concluído o projeto, quer dizer, foi concluída a configuração do projeto, a gente pode continuar. E ele já traz a gente para a tela do console. E aqui ele já te mostra, você já pode configurar e adicionar o Firebase no seu aplicativo iOS, Android ou web. Como aqui a gente vai usar o web, a gente já pode clicar aqui direto no web. Ele já pede qual é o apelido que vai ter o nosso aplicativo. Então aqui é artesanato. Também já vou dizer que eu quero utilizar o hosting, que é colocar na nuvem, hospedar. Então já vou ficar configurado e ele vai pegar o mesmo nome do nosso projeto. Aí a gente vai registrar. Depois de configurado, ele vai exibir pra gente esse exemplo aqui. A gente não vai utilizar esse exemplo, porque como vocês estão vendo aqui, ele não está mostrando uma URL completa. A gente vai usar o passo a passo que está na documentação. Passar, e aqui é uma coisa muito importante. Aqui a gente vai precisar agora instalar o CLI do Firebase. Por que a gente vai instalar ele? Porque é ele que vai fazer a comunicação do projeto que a gente está desenvolvendo na nossa máquina com o projeto que está lá na nuvem. Você pode usar o seu terminal preferido. Lembrando que se você está no Linux ou no macOS, você vai precisar usar o comando sudo. Se você está no Windows, provavelmente você vai precisar abrir o terminal do seu computador em modo administrador. Beleza, instalou. Aqui ele vai pedir pra gente logar o Firebase na nossa máquina. Então a primeira coisa que a gente faz é um Firebase login. No meu caso aqui eu já estava logado. E eu vou deslogar para fazer o login para vocês verem como funciona. Ele vai pedir se a gente permite com que o Firebase pegue algumas informações. Essas informações geralmente são para questão de quando dá algum problema ou falta de conectividade para ele conseguir melhorar o Firebase. Claro que sempre tem aquelas informações que eles vão vender para conseguir lucrar em cima da gente. Mas, né, a gente tá usando um produto bacana de graça, por que não?
Ele vai abrir essa tela. Caso não abra para você essa tela, tem um link aqui. É só você copiar e colar esse link no seu navegador. Aqui eu vou escolher qual é a minha conta do Gmail ou da Google que eu quero utilizar. E eu só permito que o Firebase esteja ciente de algumas informações. Uma vez logado, é que ele vai ficar belezinha. Aqui ele fala para fazer Minute. Então, primeiro a gente vai criar um projeto. Eu vou estar utilizando o VS Code, mas você pode usar o seu editor de preferência, não tem problema. Vou criar uma pasta. Vou abrir projetos. Então, os projetos coxinhas. Beleza, criou. Eu abro essa pasta aqui. Agora eu vou abrir o terminal do VS Code. Se você estiver usando um outro editor de texto, você pode abrir o terminal da sua IDE ou mesmo um terminal do seu computador, não tem problema. Eu só vou fazer um Firebase init. O que o Firebase init vai fazer? Ele vai configurar algumas coisas iniciais do seu projeto. Aqui ele te dá já, se você quer fazer pré-configuração de banco de dados, de functions, de storage, de emuladores. E por hora, a única coisa que a gente vai deixar já pré-configurado é o hosting, que é a hospedagem. Então a gente, para cima e para baixo com o teclado e só um espaço para selecionar. Aí você pode dar Enter. Ele vai perguntar se a gente quer usar um projeto já existente ou criar um novo. Como a gente já criou lá no nuvem, então a gente já vai usar um projeto existente. Aí ele vai pedir para a gente selecionar o artesanato coxinense. É um padrão tanto de web quanto do Firebase utilizar o diretório public para ser o que vai estar hospedado. Isso permite, por exemplo, que se a gente quiser utilizar algum framework como o Vue, React, Angular, que geralmente geram, após todo o desenvolvimento, um artefato, um build para ser hospedado, geralmente numa pasta public ou dist. Então, se a gente quiser utilizar um desenvolvimento em qualquer um framework desses e só fazer com que a parte que vai ficar online é esse gerado depois, para isso que também serve um pouco a utilização dessa pasta pública. A gente pode desenvolver e na hora que o Firebase for hospedar, ele vai entender que aquele outro código que está nas outras pastas, ele não precisa hospedar, ele só precisa tornar online o que está dentro daquela pasta pública. A gente vai utilizar esse padrão também. Aí ele pergunta se você já quer que ele faça a inicialização de alguns arquivos, como o index. A gente já deixa também. E ele está pedindo aqui se a gente quer utilizar o GitHub. Como nesse primeiro projeto a gente não vai utilizar o GitHub, eu já vou colocar como não. Senão ele também já vai fazer todas as configurações, como git ignore, por aí vai, e hooks para você utilizar o GitHub também. Bom, nosso projeto tá configurado. Vamos ver aqui. Ele vai ter somente um index HTML, onde ele está fazendo aquela parte de linkar os scripts do Firebase. Só que, como eu falei, a gente não vai utilizar essa maneira como que ele mostra pra gente aqui. Então eu posso tirar todos esses scripts que ele coloca aqui E deixar o nosso body limpo também. Então vai ficar assim. Somente o nosso doctype, HTML, o título que a gente vai mudar também. Já vamos deixar então. E beleza. Então só com isso daqui a gente já consegue deixar o nosso projeto online. Vamos ver? Então a única coisa que a gente precisa fazer é rodar Firebase deploy. Só isso daqui e ele já vai estar online. Leva alguns minutinhos, mas ele já está disponível pra gente. Bom, ele já mostra aqui pra gente também qual que é o URL do nosso projeto. A gente pode acessar ela no navegador. Ele já está aqui disponível. Como o nosso projeto estava em branco, a gente só vê que o título dele dá certo. Então, agora a gente pode vir, depois que já seguiu toda essa parte de login, init e deploy, a gente pode continuar no console. Aqui no console a gente vai vir em configuração de projeto. Bem nas partes inferiores aqui, ele mostra para a gente fazer uma configuração meio automática, uma configuração por CDN, para a gente trabalhar da maneira básica e ver o funcionamento do Firebase. Você pode copiar tudo que ele tem aqui e colocar aqui no nosso Red também. É sempre bom a gente não ficar deixando script assim no nosso código. Então aqui na pasta public, a gente vai criar uma pasta chamada src e dentro da pasta src uma pasta chamada js. Aí a gente vai criar um arquivo chamado config. Esse arquivo config é o que vai ter toda essa parte aqui do Firebase de inicialização e configuração inicial dele. A gente também vai mudar, em vez de usar var, a gente vai usar const. Porque a configuração do Firebase ela é uma constante que não deve ser alterada nem por acidente, nem por nada. Assim,
É o próprio JavaScript que vai estar garantindo pra gente que ela vai estar ok, ninguém vai meter o bedelho aqui, entendeu? Agora a gente pode. Mas a gente vai pegar esses códigos também, que por enquanto não são importantes pra gente. E vamos fazer a chamada de script aqui. Estou usando uma extensão chamada Emmet. Ela é muito poderosa e é ela que está me dando todos esses autocompletes, essa facilidade. Ela ajuda bastante. Eu até indico vocês instalarem. Pelo que eu me lembro, ela está disponível em basicamente todas as ideias modernas. Então você não vai ter dificuldade de achar informações de como configura, instala ou baixa ela na sua ideia preferida. Bom, agora a gente já configurou o nosso Firebase e também já deixou ele disponível. Como eu falei, a gente vai ficar usando bastante a documentação. Aqui, inclusive, a gente vê que ele tem acessar a documentação. Aqui a gente vai ter primeiros passos. Aqui, ó, Firestore. O Firebase ele possui dois bancos, o Real-Time Database e o Firestore. Realmente são muito bons e muito fáceis de usar. A gente vai estar usando o Firestore porque eu, particularmente, tive alguns problemas com o Real-Time Database quando eu preciso fazer filtragem dos meus recursos no banco de dados e também paginação. Mas tirando esse fato específico, eu gosto muito do Real-Time Database. Eu uso ele em diversos projetos, em projetos em produção inclusive, porque ele atende muito bem às suas necessidades de banco de dados. Se você não precisa fazer paginação ou alguma filtragem um pouco mais complicada, ele atende perfeitamente o que você precisa. Então aqui a gente vai abrir o Firebase, a introdução do Firestore. Ele até dá uns primeiros passos aqui, como que o que ele é, para que ele serve. Ele é uma documentação muito bacana, realmente eu indico vocês a lerem a documentação. Em primeiros passos, ele vai mostrar pra gente como configurar. Aqui, ó, ele já traz essa questão do CDN igual a gente está usando. A gente pode copiar também e no nosso IDE, como a gente já está usando o Firebase App, eu posso apagar e aqui a gente pode mudar também a versão para a versão mais disponível, que é a versão 8.5. Aqui mais para baixo, ele mostra para a gente como utilizar. Então, por exemplo, depois de que eu já fiz as minhas configurações, para eu ter a minha instância do meu banco de dados, eu preciso apenas fazer meu Firebase e Firestore. Bacana, né? Então vamos criar um arquivo chamado service. Mas o que é esse arquivo service? Meio que o nosso arquivo service vai ser a nossa interface, o nosso mediador entre a nossa aplicação e o Firebase. É por ali que vão passar todas as requisições. A gente vai deixar tudo condensado ali. Então, primeiro a gente vai criar um arquivo service. E nesse arquivo a gente vai ter esse var aqui, que como é um cara que também não vai mudar, a gente vai alterar ele para const. Beleza? A gente está fazendo tudo isso de configuração, mas está faltando uma parte muito importante, que é a cara do nosso sistema. Então, vamos dar uma pausa aqui e vamos mexer um pouquinho na maquiagem.